Sexo, primeiros achegamentos da relação. Agora eu vou narrar uma experiência muito interessante que aconteceu comigo no ano passado. Sou estudante de medicina e, mais ou menos no meio do ano passado, a escola anunciou uma palestra sobre sexo. O anúncio causou um tremendo alvoroço. Isto porque, mesmo num curso regular de medicina, o assunto sexo é pouco comentado. É voz corrente entre nós que não falar sobre sexo é um consenso entre os membros da diretoria, ou uma espécie de censura, coisa antiga vinda do tempo em que a faculdade era dirigida por religiosos. Depois viera a ditadura e agora a censura era o normal. Por isso nós ficamos muito alvoroçados. Os alunos do centro acadêmico, e principalmente nós, do núcleo das meninas mais politizadas da escola, ficamos muito agitadas. Uma das coisas que chamou nossa atenção foi o nome da palestra, Primeiros Achegamentos da Relação. Achegamento é quase a mesma coisa que aproximação. Novos tempos em nossa escola, dizíamos. Nem foi preciso muita propaganda, nem muita divulgação. No dia da palestra, a agitação era geral. Todos chegaram antes da aula e começar. Foram logo se acomodando onde conseguiam, nunca antes foram tão pontuais. O anfiteatro estava repleto de alunos. Embora a capacidade dele fosse para 150 pessoas, devia ter uns 200 alunos. Apinhavam-se pelas escadas, corredores, tinha até gente em pé. O diretor não compareceu. Disseram que tinha sido muito difícil para a professora-chefe da cadeira de ginecologia convencer o diretor a convidar e promover essa palestra. Foi essa ginecologista que apresentou à palestrante uma sexóloga conhecida nacionalmente. Quando seu nome foi anunciado, a plateia aplaudiu alucinadamente. Logo em seguida, o silêncio foi total. Seria possível ouvir uma mosca voando se houvesse alguma por lá. Ela se apresentou e começou a explicar o desenvolvimento embrionário do tecido nervoso. Quer dizer, como as primeiras células do tecido nervoso se organizam para formar o cérebro, a medula e os nervos periféricos. O assunto muito estranho para uma palestra sobre sexo, mas a professora continuava sua aula. Não era uma exposição muito detalhada de embriologia humana, mas ela chamou atenção para o fato de que o sistema nervoso se desenvolve a partir da terceira semana do crescimento fetal. As células que dão origem ao sistema nervoso são as mesmas que dão origem à nossa pele, ou seja, ele se origina no folheto mais externo do nosso corpo, a ectoderme. Então, aqui está a representação, né, do nosso corpo embrionário partido. Então, a ectoderme seria a camada mais externa. Depois vem a mesoderme e depois a endoderme. Chamou atenção também para o fato de que na criança já formada, o sistema nervoso central fica protegido pelo crânio e coluna vertebral, que tem origem no mesoderma. Então, quer dizer que o tecido que se origina aqui vai ter a proteção dos ossos que se originam no mesoderma. Como acontece isso? Por causa da aproximação das pregas neurais. Aí o ectoderma faz uma prega, né, e ao longo do tecido do corpo do fetal. Então, essa prega acompanha sempre a formação da notocorda, que é do mesoderma. Então tem o sulco neural, né? Então a epiderme em desenvolvimento se fecha, os gânglios neurais em desenvolvimento ficam aqui e o tubo neural fica mais interiorizado. E no fim a gente tem a epiderme, a crista neural, que dará origem aos gânglios neurais e nervos, e o canal neural com o tubo neural do sistema nervoso central. A professora não se deteve muito nos detalhes desse desenvolvimento no embrião, mas a plateia começava a ficar indócil. Esperavam uma palestra sobre sexo e estavam presenciando um assunto em nada relacionado com isso, tratando somente de assuntos puramente técnicos com linguagem descritiva de estruturas embrionárias. Ela percebeu a agitação da plateia e decidiu fazer um intervalo.
Os alunos estavam indignados com a conduta da palestrante. Os ânimos estavam exaltados, todos queriam entender o que estava acontecendo. Não demorou muito e a palestrante retornou ao auditório e falou: Bem, vou entrar agora em nosso assunto principal. O silêncio voltou ao auditório, mas então a professora começou a dissertar sobre as estruturas existentes na pele humana. Falou sobre os receptores sensoriais da pele. Então, ela apresentou esse esquema da pele, né, a epiderme, a derme, e descreveu os receptores que existem dentro da pele. Né? Os discos de Merkel estão aqui, os disquinhos, ramificações das extremidades de fibra nervosa sensoriais, cujas pontas têm forma de disco e estão ligadas às células da epiderme, percebem estímulos contínuos de pressão e tato. Depois vem o bulbo de Krause, encapsulados, pouco conhecidos, mas associados a estímulos de pressão também. Depois, os corpúsculos de Patini, encapsulado de adaptação rápida, sentem estímulos vibratórios rápidos e pressão, localizam-se na derme profunda, já mais profundamente. Depois, aqui está representado o nervo periférico, um capilar periférico e um capilar venoso. Tá? Depois vem os corpúsculo de Ruffini, encapsulado, de adaptação lenta, responde a estímulos continuamente e sentem a pressão e se localizam na derme profunda. Esse corpúsculo aqui de Ruffini. Depois seria o corpúsculo de Meissner. São receptores encapsulados de adaptação rápida e respondem ao estímulo no fim. Percebem estímulos vibratórios de pressão, de tato localizados na superfície da derme. Então, é um estímulo rápido. Ele logo responde né, ao estímulo que houver, a pele já responde. E depois seria os corpúsculos de Meissner. São receptores encapsulados de adaptação rápida. Esse eu já falei. E depois seriam as terminações nervosas livres. Então, tem essas terminações nervosas livres que tem a fibra mielínica e amielínica. Né? São nervos que simplesmente terminam assim sobre a superfície da terra, da pele, e mielínica é quando tem uma proteção da capa mielínica, mas também tem as que não têm nem essa proteção. Então, são responsáveis pelo tato, dor, temperatura, e estão localizados por toda a pele e em quase todos os tecidos do corpo. Então, ela disse: antes de terminar, gostaria de lembrar vocês que ainda temos as estruturas anexas da pele, as glândulas que secretam suor e sebo e que ajudam a controlar a temperatura e lubrificar a pele, as unhas e os pelos que têm terminações nervosas ligadas à base do folículo. Ela encerrou a palestra e se retirou do anfiteatro rapidamente, logo que terminou a descrição dos receptores sensoriais da pele. A indignação tomou conta do auditório novamente. O falatório começou a aumentar seu volume. Logo tornou-se uma gritaria. Quando estava a ponto de iniciar um quebra-quebra, os líderes estudantis assumiram controle, subiram ao palco do anfiteatro e organizaram as manifestações. Logo já havia um ofício à diretoria da escola pedindo esclarecimentos, manifestando total desagrado à palestra, apresentada pela professora. O assunto ganhou os corredores e toda a escola ficou muito agitada. A grande pergunta era se a palestra teria sido censurada pelo diretor, pela mantenedora da escola ou pela prefeitura. Até foi discutida uma provável greve. 2 dias depois da palestra, a diretoria soltou um comunicado que a professora palestrante queria se desculpar com os alunos e retomar o estudo sobre comportamento sexual. Para isso, solicitou que os alunos se organizassem uma comissão que seria recebida por ela na universidade que ela lecionava. Claro que participei dessa comissão. Fomos ao encontro dela, cheios de argumentos e ofícios esclarecendo nossa indignação diante daquela palestra de assuntos tão descabidos. Ela nos recebeu gentilmente e foi logo se desculpando.
Disse que ela chegou em nossa escola e percebeu que o título da palestra era Primeiros Achegamentos da Relação. Disse ela que foi aí que ela se confundiu. Explicou então. Faz anos que eu não tenho um primeiro encontro, e quando estava diante de vocês, jovens, com costumes tão diferentes, fiquei insegura. Não sabia o que falar, então falei de alguns assuntos que eu tinha estudado recentemente. E continuou: faça um favor para mim, deem-me mais uma chance. Peço que colaboração de vocês. Peço que vocês descrevam para mim um primeiro encontro. Assim, como marcam o encontro, como e por que se permitem transar pela primeira vez. Não precisam descrever a transa. Parem o relato no primeiro beijo. Escrevam e-mails. Quem de vocês pode fazer esse favor para mim? Todos os alunos da comissão comprometeram-se a escrever para ela. Então ela marcou outra palestra para a semana seguinte. No dia da segunda palestra, houve um comunicado que ela seria administrada no ginásio de esportes. O mistério só aumentava. Os estudantes agora já começavam a fazer piadas. Bem, o ginásio estava cheio de gente e a algazarra estava enorme quando a professora entrou. Ela, de posse de um microfone, pediu aos estudantes um pouco de paciência, mas ela queria fazer um exercício com eles. Então pediu que eles deixassem seus pertences fora da quadra e se reunissem no meio da quadra, sem nada nas mãos. Então foi distribuído tapa-olhos aos alunos. Ela então disse que o exercício era o seguinte: eles deviam se misturar, se separar dos seus amigos e depois colocar a venda e tentar encontrar os amigos sem ver, sem tocar neles. Só podia tocar as mãos. Os alunos seguiram as instruções e depois de alguns minutos o exercício terminou. Alguns poucos alunos tinham conseguido encontrar seus amigos. Ela então pediu para que eles fossem ao anfiteatro. Vou tentar transcrever a palestra que ela apresentou. Quando eu cheguei aqui para a primeira palestra, eu assustei quando vi vocês. Logo entendi que eu estava muito desatualizada, vocês jovens, com comportamentos e hábitos tão diferentes do meu tempo de jovem. Fiquei nervosa e apresentei para vocês uns assuntos que tinha estudado recentemente. Parece que vocês não gostaram muito do que ouviram. Falou então e sorriu pela primeira vez. Alguns de vocês foram conversar comigo e eu expliquei exatamente o que falei agora. Pedi então para os alunos da comissão que me visitou descreverem um primeiro encontro que tiveram recentemente. Ainda bem que eles cooperaram. Então eu vi que vocês também têm dúvidas de como se aproximar de seus encontros. Vocês analisam diferentes aspectos de suas futuras companhias. Alguns vão à internet, outros reparam nas roupas que o pretendente veste. Observar os hábitos, se você pode ter convivência antes do encontro, é uma forma mais correta, mas a maioria não tem essa oportunidade. Pode ser também que vocês sejam pegos de surpresa pelo encontro. Aí não tem jeito, você tem que decidir naquela hora, não pode esperar. Como fazer então? Eu apenas dou uma sugestão. Decidam partindo do pressuposto que aquele encontro pode gerar um relacionamento duradouro, para o bem ou para o mal. Quer dizer, pode ser um encontro de um grande amor ou pode gerar uma enorme dor de cabeça por algum acidente extraordinário. Este último caso é raro, ainda bem. Então vamos imaginar, você está lá e a companhia está se aproximando. O que fazer? O que decidir? Então eu afirmo, quem vai decidir se você vai ou não é o seu cérebro, a sua razão. E que sinais ele pode utilizar para isso? Quais as sensações que ele pode analisar? Já sabe, não é? O cérebro está lá, dentro do crânio, isolado e protegido. Mas vocês se lembram da primeira aula, quando ele se protegeu dentro de uma camada de osso, ele deixou pelo caminho nervos, gânglios e várias estruturas de tecido nervoso especializadas em transmissão de informação e resposta. Deixou também uma pele repleta de órgãos sensoriais, terminações nervosas, algumas com estruturas diferenciadas na captação de diferentes estímulos. Mas vocês acreditam mais nos seus celulares e nas fotos. Por isso se perdem, por isso não conseguem identificar seus amigos numa multidão, por isso não consegue identificar uma companhia ideal, não consegue identificar uma companhia ideal. Uma pessoa que combine com vocês, uma pessoa que pode tocar a sua pele,
uma pessoa ao lado do qual você pode se deitar nu, indefeso e se sentir bem. Vocês precisam aprender a utilizar esses receptores e levar eles a sério, interpretar seus sinais, associá-los à sua intuição. Entender os sinais que seu corpo pode dar nessa situação pode evitar muita dor de cabeça para vocês, ou podem levar vocês a encontrar um amor duradouro. Podem aprender a sentir os Podem aprender a sentir os feromônios. O ideal seria que fôssemos feitos animais, que cheiram e tocam seus parceiros. A plateia riu. Mas isso é inviável. No entanto, utilizem todo o seu potencial investigativo. Orelhas, nariz, olhos e principalmente a pele. Qualquer pista é bem-vinda. Aproveitem todas as informações que seu sistema de segurança lhe transmite. Respeitem a sua intuição e a sua individualidade. Fiquem espertos e bons encontros. Assim ela terminou a palestra e os alunos aplaudiram de pé. Foi uma palestra brilhante e nos levou a pensar mais seriamente no assunto. Mas o melhor é que ela prometeu preparar uma outra sobre o ato sexual em si. Estou aguardando e quando acontecer eu venho narrar para vocês. Então, se você gostou da leitura, dê um like, inscreva-se no canal, compartilhe o texto. É muito importante para mim. Como uma artista de rua, agora eu estico meu chapéu. Se você puder, mande um pix para nazarelisboa@gmail.com/sicredi. Eu vou ficar feliz. Volte sempre para ouvir mais histórias. Leituras leves, Nazaré Lisboa, 22.